Conselho número 1 que todo criador de conteúdo ouve hoje em dia é: seja vulnerável, conte a sua história. E é um ótimo conselho. O problema é que a internet está inundada de histórias pessoais e a grande maioria delas é profundamente chata, ou pior, soa egocêntrica. A gente vê pessoas contando suas histórias, suas dores, suas jornadas e a nossa reação muitas vezes é: e daí? O que eu tenho a ver com isso? Porque algumas histórias nos capturam, nos transformam e outras parecem apenas um diário aberto na nossa frente. A resposta está em um paradoxo. Para que a sua história conecte de verdade, ela não pode ser sobre você. Hoje, vamos conversar sobre a diferença entre um diário e um espelho. A forma mais comum e mais falha de contar uma história é o que eu chamo de modo diário. É quando a gente usa o nosso conteúdo para processar nossas próprias emoções em público. A gente fala sobre a nossa conquista para receber aplausos. A gente fala sobre a nossa dor para receber consolo. O foco, a energia, a câmera estão todos apontados para o nosso próprio umbigo. Já o modo diário é motivado por uma necessidade de validação. Ele grita: olha para mim, veja como eu sou incrível, veja como eu sofri. Não há nada de errado em precisar disso como ser humano, mas como uma ferramenta de conexão é um tiro no pé, porque a audiência não está na internet procurando um herói para admirar, ela está procurando um guia, uma pessoa que vai ajudá-la a se tornar a heroína da sua própria vida. Quando você fala apenas sobre si mesmo, o máximo que você consegue é admiração ou pena. Você não consegue conexão. E o arquivista adora o modo diário, porque ele te mantém focado no seu próprio ego e na aprovação externa. A virada de chave acontece quando você para de ser um diário e se torna um espelho. O que é um espelho? É uma superfície que reflete quem está olhando para ela. O storytelling poderoso faz exatamente isso. Você usa a sua vida, as suas experiências, os seus erros e acertos, não para falar de si mesmo, mas para que a sua audiência possa enxergar a si mesma através de você. O diário diz assim, ó: deixa eu te contar a minha história. O espelho diz: deixa eu te contar uma história para que você possa entender a sua. Quando eu conto que eu vendi a minha câmera por achar que a minha carreira tinha acabado, a história não é sobre a minha Sony A6500. É sobre o sentimento universal de perder a própria identidade. É sobre o que acontece quando aquilo que te definia é tirado de você. Essa é a regra do espelho. Você não é o herói da história que você conta. Você é o guia que já passou pela floresta escura e agora volta com o mapa do tesouro. E o mapa não é sobre você ou sobre mim. O mapa é para o viajante que está entrando agora na floresta. Então, como nós fazemos isso na prática? Passo 1. Encontre o tema universal. Antes de contar um evento, pergunte-se: qual é o sentimento universal por baixo desse fato, dessa história? A perda de um emprego não é sobre o emprego, é sobre a perda da segurança. Uma briga não é sobre a briga, é sobre o medo da desconexão. Uma conquista não é sobre o troféu, é sobre a busca por reconhecimento. Fale sobre o sentimento, não sobre o fato. Passo 2. Transforme suas cicatrizes em mapas. Uma ferida aberta busca consolo. Uma cicatriz serve como um mapa. Não conte sobre as suas dores do lugar da vítima. Conte do lugar do sobrevivente que aprendeu algo no processo. A pergunta a se fazer não é o que eu sofri, mas sim o que eu aprendi com esse sofrimento que pode aliviar o sofrimento de outra pessoa. Passo 3. Termina a história falando você e não eu. Toda a história que você conta deve, no final, pivotar de volta para a audiência. Ela precisa terminar com uma lição, uma pergunta ou um desafio que vai capacitar a audiência. A sua história é o veículo. A transformação da sua audiência é o destino. Ser um diário é fácil, mas ser um espelho exige intenção, generosidade e a coragem de fazer a sua história ser menos sobre você e mais sobre nós. Mas é aí que a verdadeira mágica acontece. O desafio de hoje é um exercício de reflexão. Pense na última história pessoal que você contou. Você foi um diário ou foi um espelho? Compartilhe sua reflexão aqui nos comentários se tiver coragem. Entender e aplicar a regra do espelho é um dos pilares da mentoria Criatividade Sem Limites. É onde aprendemos a transformar a nossa vida na nossa mensagem mais poderosa. Se você quer dominar essa arte, o link para a mentoria está aqui na descrição desse vídeo. Amanhã nós vamos falar sobre ideias e por que você precisa parar para tratá-las como sua propriedade. Até lá, lembre-se, não seja interessante, seja um espelho. Bora junto? É nóis, meus pecadores.